seja bem-vindo ao Se Liga na Educação. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora e hoje nós vamos ver os gráficos. Olha que interessante os gráficos, que é um conteúdo, uma matéria que a gente vê lá na matemática e agora apareceu aqui na língua portuguesa. Será que está certo isso? Bom, isso está certo sim, porque os gráficos são formas de nos comunicarmos. E a língua portuguesa trata de uma linguagem, né? Das linguagens que nós usamos para expressar ideias, para nos comunicarmos. Então, veja só. Os gráficos são representações visuais que facilitam a interpretação das informações. Às vezes, nós temos informações bem complexas que a gente tirou de uma pesquisa, de um estudo, de algo que aconteceu, e isso fica difícil de entender quando a gente coloca em texto. A gente lê os números, né? Os números soltos ou os números em um texto e não consegue assimilar bem. Então, a gente faz uma representação visual. O que é uma representação visual? É um desenho. A gente faz um desenho para que fique mais fácil de entender, de ter uma noção das proporções daquilo que a gente está falando, de comparar dados, comparar informações. Então, veja só. Você encontra gráficos em revistas, jornais, artigos científicos e para apresentar e comparar dados. Você tem assistido televisão? Será que você está acompanhando as notícias? Se você está acompanhando as notícias, com certeza você tem visto muitos gráficos. Gráficos falando sobre os casos de Covid-19, comparação entre intenção de votos de candidatos a prefeito, né? Porque a gente teve agora há pouco as eleições municipais. Então, a TV usa muito esses gráficos, os jornais, as revistas, os seus livros didáticos também trazem muitos gráficos para que a gente possa entender direitinho e assimilar bem o que é que está falando ali. Existem gráficos que nós chamamos de gráficos de colunas. Os gráficos de colunas, eles vão relacionar dois eixos. Aqui a gente tem um gráfico, olha, nossos pets. É uma situação hipotética, ou seja, não é uma pesquisa de verdade. Mas é uma situação hipotética onde as crianças disseram quais são os seus pets, os seus animais de estimação. Nesse eixo, então, a gente tem algumas opções de pet. O cachorrinho, o gato, o peixe, o passarinho e a tartaruga. E nesse outro eixo, que é um eixo vertical, nós temos números. Então, aqui nesse gráfico, 8 crianças disseram que tem cachorrinho em casa. 5 pessoas disseram que tem gato. Peixinho, 2 crianças. Passarinho, 3 e a tartaruga, apenas 1 criança. Então, no gráfico, os dois eixos se relacionam. Você vai observar que quantas pessoas têm cachorro, quantas pessoas têm gato, quantas pessoas. O número e o tipo de animal se relacionam nessas colunas. Veja só. Relaciona dois eixos e dispõe os dados em coluna vertical. Truque para você não esquecer mais o que é vertical e o que é horizontal. Horizontal é orientado pela linha do horizonte. A linha do horizonte fica deitada, então vertical é o que está em pé. As colunas são verticais. E aqui você tem os dados nas colunas. Vamos ver então outro tipo de gráfico. Esse aqui é um gráfico de barras. O gráfico de barras também vai relacionar dois eixos. Mas aqui, olha só, os números estão no eixo horizontal. Enquanto os tipos, aqui no caso as equipes, né, uma pontuação, pode ser de um jogo, de uma gincana, estão aqui na vertical. Então, a gente tem aqui, olha, equipe A, equipe B, equipe C. Equipe A fez 6 pontos, 5 pontos. A equipe B fez 7, a equipe C. Aqui nesse gráfico, você consegue, por exemplo, ver quem fez mais pontos, quem fez menos pontos, quantos pontos a equipe D fez a mais do que a equipe E. Olha só,
2 pontos. Isso tudo fica muito fácil de enxergar, sem precisar fazer operação, sem precisar de muito pensamento. Você olha e consegue compreender. Então, o gráfico de barras relaciona 2 eixos e os dados estão em barras, estão na horizontal. Olha só. Existe também um gráfico muito comum, que é o gráfico de setor. Ele chama gráfico de setor porque as quantidades, os dados são representados na área de um círculo. Esse gráfico é muito interessante porque, vendo um gráfico como esse, você tem uma noção muito precisa da porcentagem que cada dado representa. Aqui a gente tem, olha, preferência de lanche. Algumas crianças aqui representadas de laranja preferem sorvete, outras crianças aqui representadas de azul preferem sanduíche e algumas não gostam de nenhum dos dois. Olha como que a gente consegue perceber só de olhar que as crianças que gostam de sorvete são 1/4 do círculo. Se elas são 1/4 do círculo, é fácil dividir 100 por 4 e descobrir que são 25% das crianças. Então, o gráfico de setor dispõe os dados ocupando áreas dentro de um círculo e facilitam a ideia de porcentagem. Algumas pessoas chamam o gráfico de setor de gráfico de área ou de gráfico de pizza, por causa da forma da pizza e de como nós partimos os pedaços. É muito comum mesmo as pessoas chamarem esse tipo de gráfico de pizza, mas o nome certo é gráfico de setor, tá bom? Agora vamos falar dos elementos de um gráfico. Os gráficos que eu acabei de mostrar são só ilustrações para você entender como é que eles se organizam no papel. Mas eles não são gráficos de verdade, eles não são gráficos que mostram um dado real. Um gráfico real precisa ter um título para que você saiba o que ele está representando. Ele vai ter números, porque gráficos representam estatísticas, eles representam dados numéricos. E ele precisa ter uma fonte. O dado precisa ter uma fonte. O que é a fonte do dado, professora? A fonte é de onde foi tirada aquela informação. Quando eu coloco lá que os alunos votaram nos PETs e tal, peraí, professora, onde que você fez essa pesquisa? Então, a fonte seria a pesquisa realizada na sala do primeiro ano do ensino fundamental da escola tal. Aí você tem uma fonte, aí você tem um dado real. A gente tem fontes comuns como o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que por trabalhar com pesquisas e estatística, sempre vai gerar gráficos interessantes para a gente saber sobre o nosso país. E nós temos também as legendas. A legenda é uma ajuda para você ler o gráfico. Às vezes, uma cor lá naquele gráfico está ali por um motivo, não aleatoriamente, ela foi escolhida por um motivo e ela representa alguma coisa, a legenda vai te dizer o que é que ela representa. Agora, nós vamos ver alguns tipos de gráficos e observar neles esses elementos que estão falando aqui, que estão citados aqui. Nós também vamos ver alguns tipos de gráficos que eu não falei antes. Olha só esse gráfico lá do IBGE, tá? Do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Aqui, esse gráfico, veja o título, Brasil e Minas Gerais, pirâmide etária, 2016-2060. Então, olha só, aqui exibindo o ano de 2018. O que é uma pirâmide etária? Quando a gente fala assim, qual que é a faixa etária dos seus alunos? Etário se refere à idade. Então, nós temos uma pirâmide de população por idade. E aqui a gente tem um gráfico de barras. Olha as barrinhas na horizontal.
Nesse caso, o eixo com os números está bem no meio, representando as idades. Então, as primeiras barrinhas representam a população de 0 a 4 anos de idade, os bebês e as crianças bem pequenininhas. E a gente vai crescendo de 5 a 9, de 10 a 14, até chegar a pessoas com mais de 90 anos. Então, aqui está o nosso eixo das idades. Nós também temos a legenda. Olha só o que a legenda está nos mostrando. Que Brasil, quadradinho laranja, é a população no Brasil. E o quadradinho azul é a população em Minas Gerais. E nós temos divididos de um lado os homens, de outro lado as mulheres. E assim você vai observar. Veja só como lá nos 4 anos a população de homens e mulheres é bem próxima. Tem visualmente a mesma quantidade de homens e mulheres nascendo. À medida que o gráfico evolui e nós vamos chegar lá nos 90 anos, veja como as mulheres vivem mais. A gente pode observar isso aqui no gráfico. Existem mais mulheres no Brasil e em Minas Gerais, mais ainda, do que homens com mais de 90 anos. Isso é possível observar aqui no gráfico. Então vamos ver agora o gráfico de linhas. O gráfico de linhas eu não mostrei no início da aula, então vamos prestar atenção. Ele relaciona uma linha de tempo com as taxas de natalidade e mortalidade. O gráfico de linhas é interessante para que a gente veja quando dois dados se alternam. Ele também é muito usado nas pesquisas eleitorais, para ver o candidato que se desempenha melhor ou que passa na frente do outro durante aquela pesquisa, durante aquela campanha. Aqui a gente tem a taxa de natalidade, a legenda nos ajuda a ler que o laranja, a linha laranja é taxa de natalidade e a linha marrom é taxa de mortalidade. O que significa isso? Natalidade são as pessoas que estão nascendo. Mortalidade, o que é natural, as pessoas estão morrendo. E a gente observa aqui nesse gráfico que existe uma projeção para que próximo aqui de 2046, 2050, as taxas se invertam. A gente tenha mais mortalidade do que natalidade. Isso significa que vai ter mais pessoas morrendo do que nascendo, significa que a população tende a diminuir a partir desse período. Outro tipo de gráfico que nós conhecemos, e nós temos também visto muito no jornal, olha só, Covid-19 no Brasil, dados do dia 2/12. Esse gráfico mostra os estados do nosso país com cores diferentes. Quanto mais intensa a cor, mais casos de Covid-19 estão sendo registrados naquele lugar. Então aqui a gente tem o dado mostrado pela intensidade de cor. Outra forma de representar estatísticas, de representar dados, é o uso das tabelas. Olha só, aqui a gente tem uma tabela não por estado, mas por regiões do Brasil. Então a gente tem, veja só, as regiões na primeira coluna, então totais, né, aqui do Brasil inteiro. Depois a gente tem Sudeste, que é a nossa região, a região de Minas Gerais, Sul, Nordeste, Norte e Centro-Oeste. Na segunda coluna, nós temos a população total de cada lugar. População total do país, população do Sudeste, população do Sul, Nordeste, Norte e Centro-Oeste. E na terceira coluna, os números de novos casos de Covid. Por que é importante ter a população relacionada ao número de casos? Porque quando você olha, por exemplo, a quantidade de casos que a gente tem no Sudeste, você pensa, nossa, o Sudeste está muito pior do que os outros. Mas não, é que o Sudeste também tem mais pessoas. Então, é natural que mais pessoas estejam doentes. Nós também temos mais pessoas que não estão doentes. E aqui
a gente tem uma relação de colunas e linhas. Toda tabela vai ser assim. Então, tudo que está nessa linha corresponde ao total, a população total, casos total. Tudo que está nessa linha corresponde ao Sudeste, população do Sudeste e os casos do Sudeste. E assim a gente vai ler e construir tabelas. É muito comum que ao realizar um estudo, uma experiência, uma pesquisa, nós partimos de organizar os dados numa tabela para depois fazer um gráfico. Isso é muito comum, isso é um jeito de proceder que vai facilitar o seu trabalho ao confeccionar o gráfico. Também tem um outro tipo de gráfico que eu não mostrei no início, que é o gráfico pictórico. O que é pictórico? É aquilo que é representado com imagens, com pequenos ícones. Aqui a gente tem um gráfico da força de trabalho. Tudo isso que a gente está falando aqui do IBGE é da população brasileira. E aqui a gente está falando de um gráfico de força de trabalho até novembro de 2020, né, um gráfico relativamente atual, que representa as quantidades não por linha, não por setor, não por coluna, nem por barra. Representa por desenho. Como nós estamos falando de pessoas, há pequenos bustos desenhados, né, pessoas aqui de ombro e cabeça, representando a força de trabalho. Veja só, em verde nós temos as pessoas ocupadas, trabalhando. Aí a gente fala assim, nossa, o desemprego no Brasil está imenso. Tá, mas ainda tem mais pessoas trabalhando do que sem trabalhar. Depois nós temos, olha só, pessoas ocupadas, afastadas devido ao distanciamento social. O que significa isso? Essa pessoa tem um emprego, mas nesse momento ela está afastada desse emprego por causa do distanciamento social. São as pessoinhas representadas pelos ícones azuis. Temos aqui o azul clarinho, que é pessoas ocupadas, afastadas por outros motivos. Veja só como é aproximadamente a mesma quantidade. Aqui a gente tem 2,8%, aqui 2,5%. São quantidades bem próximas de pessoas que estão afastadas pela Covid ou por outros motivos. E nós temos de vermelhinho as pessoas que estão desocupadas, que estão sem o emprego nesse momento, sem uma atividade econômica nesse momento. Então aqui a gente tem um gráfico pictórico representando a situação de trabalho durante a pandemia de Covid. Na aula de hoje, nós conhecemos alguns tipos de gráfico. O de coluna, que representa os dados relacionando dois eixos, mas representa verticalmente. O de barras, que também relaciona dois eixos, mas representa os dados na horizontal. Nós vimos o gráfico de setores, que é aquele que representa na área do círculo e que nós também chamamos de gráfico de pizza, porque lembra a forma como nós partimos a pizza para servir. Vimos o gráfico de linhas, que mostra as linhas, né, de evolução de alguma coisa num espaço de tempo. Nós vimos aqui um exemplo de natalidade e mortalidade, mas a gente também vê muito nas campanhas eleitorais. E vimos o gráfico pictórico, que é o gráfico que é representado com desenhos, né? Ali no caso eram desenhos de pessoas, mas podem ser diversos ícones, diversos desenhos diferentes. Nós vimos que um gráfico precisa ter título para que você saiba do que trata aquele gráfico. Gráficos têm pouquíssimo texto, né? Então ele precisa ter um título para que você saiba o assunto. Vimos que os gráficos têm números porque eles representam dados quantitativos. Então é necessário que ele tenha números, estatística. Que eles têm legenda. As legendas são para nos ensinar a ler aquele gráfico. O que cada cor representa, o que cada imagem representa, o que cada elemento daquele gráfico está representando, vai ser mostrado na legenda. E a fonte, que é você saber de onde vem essa informação e se ela tem credibilidade, se ela é real.
Agora que você já sabe que gráfico faz parte da matemática, mas também é uma forma de comunicar, você vai ter toda a facilidade de fazer suas atividades. Eu agradeço a sua atenção, espero que a aula tenha te ajudado. Um grande beijo e até a próxima!